Só um minutinho que eu estou fazendo aqui a chamada, mas é rápido. Já estou encerrando. Página 26, Pablo, do livro de Ciência Prática. Agora eu acho que tá ok. Eu consegui pegar todo mundo. Vou já olhar o que é que vocês colocaram aqui no chat, que eu não estava vendo. Ok. Vamos lá. Acho que eu peguei o nome de todo mundo, depois no final eu faço a frequência novamente para perguntar. Se eu fiz direitinho. Na página 26, nós temos aí, falando a respeito da seleção natural. A primeira questão diz o seguinte: como você pôde perceber, em nossos estudos, as espécies seguem uma linha de evolução e há uma maneira de analisar uma possível ancestralidade comum entre elas, por meio de um cladograma. Para nossa atividade prática, é importante você ter conhecimento desse termo e dos outros relacionados. Portanto, realize uma pesquisa e defina. O que é cladograma? Pode, Pablo. Liga o microfone para tu falar, por favor. Tá me escutando, tia? Perfeito. É um diagrama no qual são representadas as relações evolutivas entre os seres vivos. Ótimo. Isabela? Os cladogramas são diagramas que mostram as relações entre seres vivos ao reunir conhecimentos de classificação e evolução dos seres vivos, de modo que grupos são formados apenas por organismos que partilham uma condição derivada comum e que, portanto, descendem de um ancestral comum. Ok. Maria Barreto? Oi, tia, eu coloquei assim. É um diagrama usado em cladística que mostra as relações entre táxons terminais, seja em nível de espécie ou grupos supraespecíficos, formando grupos monofiléticos evidenciados por sinapomorfias, indicando uma história em comum, não necessariamente uma ancestralidade direta. Ok. Mais alguém? Colocou igual da Maria? Mais alguém quer falar? Tu, Walter, quer falar? Alan? Não? Ok. Está correto de vocês. Porém, vai aí. Vou colocar aqui a opção para aqueles que... João Mariano, página 26, do livro de Ciência Prática, tá bom? Volto a dizer que as atividades devem ser enviadas, tá? Tem colegas que não estão enviando. Página 27. Outra observação, coloca a data da correção, tá? Como nós fazíamos nas aulas presenciais. Página 27, temos aí. Qual a definição? Qual a definição de seleção natural? Fala, Raíssa. Tá me ouvindo, tia? Feita. É processo proposto por Charles Darwin e Alfred Wallace, eu não sei falar esse nome, os dois responsáveis pela teoria de evolução por seleção natural. A alta fecundidade e recorrente competição pela sobrevivência em cada espécie geram o pressuposto para esse processo. Pablo. Oi, tia. Pode falar, dá para ouvir, perfeito.
consiste em selecionar indivíduos mais adaptados a determinada condição, eliminando aquelas desvantajosas para essa mesma condição. Júlia, Tá ouvindo? estou. A seleção natural é um importante mecanismo de evolução proposto por Darwin. Patrícia? Ok, Ju. Patrícia? Patrícia, não? Vai, Maria Barreto. Coloquei assim, nada mais é do que um mecanismo evolutivo que se baseia na sobrevivência e reprodução diferencial de indivíduos de uma população. Meu telefone não tá ligando. Ah, tá, Patrícia. Mais alguém quer falar? Oi? Tá certo também, Bia. Então vamos lá. Vou colocar, eu coloquei como 2, mas é AB. Deixa eu corrigir aqui no chat. Então vocês vão anotar no lugar errado. Questão 1, letra B. A minha é maior. Mas a de vocês está correta também. 2. Pesquise em livros ou na internet a resposta. Qual a relação entre Darwin e os tendilhões das Ilhas de Galápagos? Pode, Riquelme. Eu botei assim, diz que os seres se adaptam ao ambiente que não consegue fazer isso, chamado de seleção natural. Os tentilhões são exemplo desses animais. Eles tiveram que adaptar seus bicos para poderem sobreviver, e por isso têm diferentes características. Ok, vai, Isabela. A teoria de Darwin diz que os seres se adaptam ao ambiente e os que não conseguem fazer isso morrem, chamada de seleção natural. Há teorias que dizem que as Ilhas da Galápagos eram uma só e que se dividiu em vários dividindo, consequentemente, os seres vivos. Maria? Eu coloquei assim, Darwin, em Viagem às Ilhas Galápagos, as Ilhas Galápagos apresentavam bicos de formatos diferentes em cada ilha, de acordo com o tipo de alimentação disponível. Lamarck, ao explicar que o pescoço da girafa teria esticado para colher folhas e frutos no alto das árvores, elaborou ideias importantes sobre a evolução dos seres vivos. Pablo, eu acho que tá faltando só você. Deixa eu ver aqui. Me escuta, tia? Estou, meu bem. Dizem que quando Darwin visitou as ilhas, os tentilhões foram a chave da sua teoria da evolução. Os tentilhões não eram assim tão importantes para Darwin, como dizem, mas eles são um bom exemplo da microevolução. Ok, mais alguém? Mais alguém quer falar? Não? Então, vou colocar à disposição aí a 2, tá? É a continuação. Eu deixei a continuação da 12. Deixa eu ver aqui. Lara, meu anjo, eu não vou mentir para você, eu ainda não olhei. Hoje eu não olhei. Das outras vezes eu olho até mais cedo, mas hoje eu não olhei ainda, viu? Mais tarde eu te dou a resposta. Eu vou olhar todos, tá bom, meu anjo? Hoje eu ainda não olhei. Ah, Raicinha, a tia não viu a sua resposta no chat. Deixa eu procurar. Pode ser também, meu bem. Viu? Eu não tinha visto. Ok? Passando para a página 30. Página 30.
Na página 30, nós temos aí, praticando com o Enem. Eu vou pular aí o enunciado da primeira questão, que está muito longo, senão a gente vai perder muito tempo, tá? Vou ler só a introduçãozinha de baixo. Nós temos aí, a instalação das bactérias e o avanço do processo infeccioso na córnea estão relacionadas a algumas características gerais desses micro-organismos, tais como a alternativa correta na primeira questão é a alternativa E. O alto poder de reprodução, originando milhares de descendentes geneticamente idênticos entre si, e a diversidade metabólica, considerando processos aeróbicos e anaeróbicos para a obtenção de energia. Primeira questão na página 30, alternativa E. Ok? No teu livro, o Paulo está aparecendo sobre o ouvido. Olha na capa dele qual é a série. Porque o livro de ciência prática é a página 30. Você pode estar olhando no livro errado. Página 31. Atualmente, costuma-se agrupar os seres vivos em 3 domínios. De acordo com essa classificação, os organismos procariontes estão agrupados. Os procariontes estão agrupados de que forma? Alternativa D, nos domínios árquea e bactéria. Nós tínhamos até falado na aula passada sobre isso. Questão de número 2. Os organismos procariontes extramófilos foram classificados em qual dos domínios existentes? Alternativa C, árquea, tá? Árquea. 3. A reorganização taxônica dos seres vivos, baseada em aspectos evolutivos e filogenéticos, proposta por Carl Rose em 1978, demonstrou a existência de 3 linhagens celulares conhecidas como domínios. Sobre esse assunto, é correto afirmar que, na questão 3, certo, Júlia, Bia, Pablo, Maria, Isabela está correta? Alternativa A, tá? Na 3, alternativa A, Gabi também. Coloca a palavrinha corrigida e a data de hoje, por gentileza. Enquanto isso, eu vou... Tá voando aqui minhas folhas, desculpa, gente. Acontece. Vamos lá. Enquanto isso, vamos aí para a página seguinte. Só recapitulando. Nós tínhamos falado na aula passada a respeito do sistema de 3 domínios. Esse termo domínios é um termo usado para a classificação dos seres vivos que está acima dos 5 reinos dos quais nós estamos estudando, né? Isso daí foi uma proposta de um norte-americano na década de 70, 1977, para ser mais preciso, da qual ele, em seus estudos, ele passou a fazer algumas observações com relação aos seres procariontes. Porém, a teoria dele... Sibeli, não sei o que tu tá falando, não tô ouvindo. E nem tô entendendo. Tu escreve aí no chat que eu leio daqui a pouco.
Então, continuando. Então, porém, a teoria apresentada por ele não foi aceita pelos cientistas da época, vindo ser aceita a partir de 1990, se eu não me engano. 1990, tá? Onde ele começou a fazer algumas observações e, de acordo com a classificação, ele dizia que os procariontes não se limitavam apenas às bactérias, mas tinha outro grupo que seria as árqueas, né? Então, procarionte seria a árquea e as bactérias, e o grupo dos eucariontes seria as eucárias, né? Então, uma observação também que ele fez foi que as árqueas, elas morfologicamente, elas são bem parecidas com... Ah, tá certo. Tu coloca aí, tá? Eu olho. As árqueas, elas morfologicamente, elas são bem parecidas com as bactérias. Porém, ele passou a observar que com relação às eucárias, as árqueas, elas têm elas evolutivamente, elas estão mais relacionadas às eucárias, né? Aí na unidade 4, que vem falando a respeito das árqueas, nós temos aí algumas... Escreveu, Cidade? Não, né? Nós temos algumas observações. Por exemplo, vem falando que seriam as primeiras formas de vida, né? A forma primitiva. A primeira forma de vida primitiva seria as árqueas. Desculpa. Características principais aí das árqueas. Primeiro, porque são seres procariontes, e relembrando aí o que são seres procariontes, são seres que não possuem uma membrana nuclear e onde seu material genético está contido no citoplasma, né? Nós estudamos isso aí desde quando nós começamos a falar a respeito desse assunto. Esses procariontes são seres que não apresentam uma carioteca e não apresentam uma membrana nuclear. Então, o seu material genético ele fica disperso no citoplasma. Outra característica aí das árqueas é que elas podem viver em ambientes de condições extremas, né? Condições de temperaturas bem extremas, elas conseguem resistir. Então, nós temos aí os seres extramófilos, nós já até falamos na aula passada. Esses seres eles aguentam temperaturas extremas de calor, né? As árqueas são seres também quimiotróficos, ou seja, não dependem, elas não necessitam do sol para obtenção aí de energia, tá? Elas não precisam da presença do sol para realizar aí a obtenção de sua energia. Por quê? Porque elas utilizam compostos químicos. E esses compostos químicos nós chamamos de quimiossíntese, né? Quando o ser realiza esses compostos químicos para obtenção de energia, nós chamamos de quimiossíntese. Paula, é esse daqui. Deu certo agora? Este, ó. E com relação ao livro, tu tem que procurar os teus livros, organizar teus livros antes de começar a aula, e não agora tá procurando o livro, né? Só uma dica. Isso daí ajuda também, tá bom? E não atrapalha. Como eu já tinha falado para vocês, outra característica aí das árqueas é que elas, morfologicamente, elas são parecidas com as bactérias, né? Por quê? Porque elas compartilham de alguns genes e elas funcionam de uma forma, podemos dizer assim, similar em diversos aspectos, tá? Também pertence, outro ponto aí relacionado às árqueas. As árqueas, elas apresentam grupos diversificados de organismos com relação à respiração. Ok, Cideli. Antes dessa proposta da década de 70 do norte-americano, que eu esqueci, só um minutinho, esqueci o nome do homem, foi sem querer, gente, só um minutinho. Não, só um minutinho, o do Richard, tá? Antes da proposta aí do Richard, elas eram incluídas no reino Monera, né? Procariontes se falava em bactérias. Não tem sintomas, Ricardo, não é doença. Tá? E isso, Raíssa,
Carl Richard, tá? Mas deixa eu terminar aqui de responder essa dele. Os seres procariontes se limitavam só às bactérias. Aí ele começou a perceber que os procariontes, eles podem ser divididos em arqueobactérias, ou árquea e bactérias, tá? Deixa eu ver se eu... que já subi aqui para me olhar. Certo, Cideli? Então, as árqueas são micro-organismos que aguentam temperaturas extremas, seja de calor ou seja de frio, tá? São classificados como árqueas, seres que suportam temperaturas extremas. Respondi? Ok, Cideli? Aí nós vamos, dando continuidade, nós vamos ver aí. Só um minutinho que deixa eu continuar aqui a minha linha de raciocínio, senão eu esqueço, tá? Com relação à respiração, nós encontramos seres classificados como árqueas que realizam respiração aeróbica ou anaeróbica, ou seja, com a presença de oxigênio e seres que realizam respiração sem a presença de oxigênio, tá? Nós vamos falar mais adiante. Com relação à alimentação, nós encontramos os autótrofos e os heterótrofos, tá? Nós encontramos os dois tipos também. Existem três tipos de classificação aí dos seres, três tipos de classificação para as árqueas, que vivem em ambientes extremos, tá? Vocês vão até encontrar aí no livrinho de vocês, se eu não me engano. Só um minutinho aqui, deixa eu passar aqui a página. Na página 34, onde tem classificação das árqueas. Tem três tipos de classificação das árqueas. A primeira que nós temos aí é a metogênicas, né? Essas aí, termófilas são as que aguentam a temperatura acima, se eu não me engano, de 75 graus Celsius, Raíssa. Elas são seres, micro-organismos, no caso, que resistem a uma temperatura de 75 graus Celsius, acima de 75 graus Celsius. No caso aí das árqueas, volto a dizer, são aqueles seres que eles aguentam uma temperatura extrema, temperaturas altíssimas, tá? Tipo, você imagina que dentro de um vulcão, por exemplo, próximo a um vulcão não existe forma de vida por causa da temperatura que é muito elevada. Acaba que você pode encontrar uma árquea, tipo assim, entendeu? Que a temperatura é altíssima, então eles têm resistência a isso aí. Então, continuando com relação à classificação, nós temos aí as metanogênicas. As metanogênicas, é assim mesmo, Ricardo, tem dia que a língua está enrolada. Elas produzem metano, tá? Elas produzem metano. Elas estão associadas aí aos ruminantes, certo? Por isso que tem aí a foto de um gado, né? De uma vaca. Tá? Por isso que tem a foto aí da vaca, que elas estão associadas aí aos ruminantes, certo? Elas acabam habitando locais com a ausência de oxigênio, certo? Onde há ausência de oxigênio, porém com vasta quantidade de matéria orgânica, certo? Como, por exemplo, lagos, é um dos exemplos dos ambientes onde a gente pode encontrar esse tipo de árquea, as metanogênicas, certo? Utilizam, como elas vivem em locais onde tem ausência de oxigênio, então qual é o gás aí que elas utilizam? Elas utilizam o hidrogênio e utilizam gás carbônico, ok? No caso aí, o hidrogênio e o gás carbônico do ambiente do qual ela vive. Ela utiliza isso aí, e isso daí faz com que ela tenha uma ajuda no seu metabolismo, certo? Com relação a elas aí, vocês vão até encontrar aí no Fica a Dica, qual a relação delas com os animais. No intestino dos animais ruminantes, né, no caso aí do gado, eles ajudam no processo de digestão, certo? Da digestão de alimentos, dos alimentos vegetais, e acabam produzindo um gás, né, chamado de gás metano, certo? Observe aí no livro de vocês
que vem até falando que cerca de 15% das emissões de metano na atmosfera é produzido pelas arqueias e pelos protozoários. Alguma pergunta até aqui? Eu posso falar da próxima? Posso falar da próxima, né? É fácil essa parte. Ok. A próxima classificação que nós temos aí para arqueias são as termófilas, né? As termófilas... Alguma coisa, Cidade? Não? As termófilas. As termófilas, como a Raíssa tinha perguntado aqui no chat, elas aguentam temperatura altíssima, né? Uma alta temperatura. Porém, os ambientes onde elas habitam possuem alta temperatura, porém, acidez mais baixa, tá? Acidez muito baixa. Elas são quimiosintetizantes, certo? Elas realizam sua alimentação através de compostos químicos. Elas utilizam compostos inorgânicos, né, para sintetizar a matéria orgânica e assim ela obter energia para ela. Onde é que a gente pode encontrar as termófilas? Nós podemos encontrar aí em fendas vulcânicas, tá? É onde nós podemos encontrar as termófilas. Elas também... O trabalho era para hoje. Era. Elas também estão divididas em 2 subgrupos, certo? Vocês podem encontrar aí na página 35, que é as sulfobactérias e as termoplasmas, tá? São 2 grupinhos que pertencem aí às termófilas. 2 grupinhos, as superbactérias e as termoplasmas, ok? As sulfobactérias, essas aí elas já vivem em ambientes em cerca de 65 graus a 80 graus Celsius, possui parede celular formada por lipoproteína e por carboidratos, né? E elas realizam a sua respiração através da quimio autotrófica, tá? Com relação a atividades, Isabelle, só te respondendo, que vocês botam algumas conversas paralelas no chat, toda atividade que você realiza, de alguma forma, serve para lhe pontuar, né? Porque se um aluno é participativo, envia suas atividades, mesmo que a gente sabendo que já é obrigação do aluno realizar suas atividades, a gente sabe que trabalhos e atividades servem para pontuar. Você está precisando de meio ponto, então já serve para lhe ajudar, né? Tudo que você faz pontua. Não necessariamente toda atividade que a gente for colocar vai valer 1 ponto, 2 pontos, e você vai, todas as aulas que for preciso passar uma atividade, você vai pontuar até chegar a um 10. Não é assim que funciona também. Porém, se você chegar a necessitar de uma ajuda e você tem participação, tem atividades realizadas, enfim, como sempre eu converso com vocês, então é mais fácil da gente ajudar um aluno que participa do que ajudar um aluno do qual não tem as suas atividades enviadas, né? Com relação à prova, o Roberto ainda vai conversar com a gente sobre, eu ainda não estou sabendo, tá? Então deixa eu continuar, senão não vai dar tempo de terminar. Falta pouco tempo no meu relógio. Com relação às provas vai ser parecida com o do simulado, no mesmo esquema. Aquele simulado já foi uma espécie de teste para vocês, tá? Então, continuando falando das termófilas, aí nós temos aí a termoplasma, tá? Termoplasma, aqui na página 35. Termoplasma, neste caso aí da termoplasma, ela não possui parede celular, certo? A membrana citoplasmática dela é formada por só um minutinho, lipossacarídeos, né? Lipopolissacarídeo, de glicoproteína, certo? E isso daí faz com que essa membrana ela tenha uma certa rigidez, ok? Outra característica da termoplasma, elas habitam ambientes que tenham temperatura média de 55 graus Celsius a 65 graus Celsius, certo? E elas são encontradas em carvão, né? Em carvão incandescente. É o lugar onde a gente pode encontrar esse tipo de árquea, as termoplasmas, tá? Que
estão dentro do grupo das termófilas, ok? As termófilas, elas são divididas nesses dois grupos, as sulfobactérias e as termoplasmas, ok? E por último, aí na classificação das árqueas, nós temos as halófilas, certo? As halófilas já são bactérias, não, gente, desculpa, não é bactéria, são árqueas, né? As halófilas, elas já são árqueas que habitam ambiente com muito sal, certo? Onde tem muita salinidade, tipo o Mar Morto. Algumas possuem um pigmento vermelho, e esse pigmento vermelho na sua membrana faz com que elas funcionem como uma espécie de proteção com relação à luminosidade, certo? Funciona como uma espécie de proteção natural delas com relação à luminosidade, a uma elevada luminosidade, certo? E eu acho que era só isso que eu tinha de pontos com relação a isso aqui. Alguma pergunta até aqui? Temos alguns minutinhos. Não? Oito minutos. Tem alguns minutinhos, justamente para tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta. Justamente aquelas perguntas que vocês fazem, geralmente o correto é fazer no final da aula, tipo, quando é que vai ser a prova, o trabalho. Quando o professor termina de explicar, é o momento de vocês fazerem essas perguntinhas, né? Porque dá um tempinho, aí realmente dá certo. Mas vamos lá recapitular. Com relação às árqueas são seres procariontes, vivem em ambientes extremos, de condições extremas de temperaturas, são extramófilos, né? Porque elas aguentam essas temperaturas elevadas. São quimiotróficos, ou seja, não dependem da luz do sol para realizar a obtenção de energia. Morfologicamente são parecidas com as bactérias, mas evolutivamente são parecidas com as eucárias. Seus organismos podem apresentar respiração aeróbica ou anaeróbica, com a presença de oxigênio ou sem a presença de oxigênio. Com relação à alimentação, podem ser autotróficas, ou seja, realizar aí o processo a produção do seu próprio alimento, como heterotróficas, quando retira do ambiente ou de outros seres, no caso aí, seu alimento, tá? São classificados em 3 tipos, como nós acabamos de falar, que são as halófilas, as metanogênicas e as termófilas, né? São classificadas em 3 tipos, ok? E agora, respondendo aqui o Riquelme, eu ainda não vi o trabalho, porque algum colega já havia me perguntado, eu ainda não visualizei, que eu não vou mentir para você, hoje eu abri mais cedo, mas eu não vi muita coisa, e eu deixei para abrir mais tarde, certo? Para visualizar de todos que foram enviados, mas eu vou visualizar todos e colocar o comentáriozinho, assim que eu visualizar, como eu faço nas atividades, tá bom? Visualizo, coloco alguma observaçãozinha, tá? Mas eu suponho que deve ter sido legal. Foi não? Experiência legal. Mas vou visualizar. Volto a cobrar novamente aos alunos que não estão enviando atividade, que reenviem que enviem suas atividades, porque poucos alunos estão enviando, e a atividade também conta como ponto. Sim, Laís, sobrevive. Sobrevive, sim. Um pouco estressante? Por quê? Por que, Raíssa, que tu achou estressante? Ó, eu vou falar o nome de vocês e, por gentileza, vai só colocando ok quando eu falar, tá bom? Tá certo? Coloca ok só quando eu falar. Aí, quando for no final, aquele que eu não falei o nome, por gentileza, coloca para poder anotar na presença, tá bom?
Então, vamos lá. Adriele. Alan. Ana Beatriz. A loira. Eu me esqueço o sobrenome. Oliveira. Ana Beatriz Oliveira. Ana Cecília. Ana Cidele. Ana Patrícia. Bernadette. Geislânia. Isabela. Jo Mariana. Júlia. Laís. Lara. Larissa. Larissa. Maria Barreto. Isabelle. Bia Pinheiro. Pablo. Raikone. Raíssa. Riquelme. Rogério. Walter. Wigner. Diego. Diego não? Diego não, né? Paulo Vitor. Maria Clara. Maria Clara. Yanara. Ok. Faltou alguém? Eu não tinha falado o nome. Não, né? Acho que não. Gente, ó, a atividade de vocês não terá Tia, trabalho. Oi. faltou eu. Nome? Gabi. Ana Gabriele. Desculpa, eu anotei, porque eu esqueci de falar. Ah, Desculpa. Ok, mais alguém? Tinha faltado? Não, né? Ok, a atividade de vocês será a página 36, certo? Atividade de casa, página 36. Essa experiência que tem, vocês não vão fazer, vão só fazer a leitura. É a página 36, a 39, a 40 e 41, certo? 36, 36, 39, 40 e 41. Ok? Dá pra me ouvir agora? Oi? Dá pra me ouvir agora? Ouvida? Ah, tá, obrigada. Pois tá, gente. Tenham uma boa tarde. Oi, tia, faltou eu. Eu falei já seu nome, viu? Você que não estava presente. Tchau, boa tarde.